Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre técnicas avançadas de gerenciamento de botões, no caso específico de acionamentos múltiplos. No vídeo passado, nós falamos sobre uma técnica de remoção de rebotes, esperando um certo tempo para o sinal estabilizar. Essa técnica ela funciona bem, mas para circuitos ou chaves que são relativamente novas e têm poucas trepidações, ela pode gerar um atraso muito grande. A gente consegue diminuir esse atraso, ou o tamanho dessa remoção de rebote, usando uma técnica um pouco diferente que eu vou apresentar agora. Ao invés de esperar um grande ΔT, eu posso fazer uma observação através de curtos intervalos de tempo. E eu fico esperando, então, transições. Se não houver nenhuma transição dentro de um ΔT, é porque o sinal está estável. E aí eu posso voltar à execução. Então, toda vez que eu detecto uma transição, eu reseto o meu contador de ΔT até que o sinal esteja totalmente estável. E aí eu vou assumir, então, que o tamanho desse meu ΔT aqui tem que ser o tamanho da maior trepidação da minha chave digital. Isso também é uma forma totalmente empírica de ser determinada. É impossível dizer com antecedência qual é o tamanho de ΔT. Você tem que testar vários valores. A estratégia que nós vamos usar é uma estratégia de amostragem do botão e comparação com o seu valor anterior. Então é importante guardar o estado anterior do botão. Vamos estudar esse fluxograma em detalhes. Eu começo inicializando o valor do meu contador em 100, que é o tamanho do meu ΔT. Depois, eu vou realizar a amostragem de um novo valor do botão, que eu estou chamando de BTN. Então, para isso, como eu preciso guardar o estado anterior do botão, eu vou salvar o estado do botão BTN no estado anterior e vou mostrar um novo BTN. Então, agora eu tenho dois valores de BTN, o anterior e o atual. Comparo os dois. Se os dois forem iguais, eu sigo em diante. Então, eu decremento o meu contador e volto para pegar uma nova amostra. Se eles não forem iguais, se eles forem diferentes, ou seja, eu detectei uma transição. E aí eu volto e reseto meu contador, para que eu aguarde mais 100 ciclos até que o sinal volte a ficar estável. Como fica o código? O código primeiro inicializa um registrador, por exemplo, R4 em 100, depois eu vou amostrar o botão. Aqui eu estou usando R5 para o valor do botão atual e R6 para o valor do botão anterior. Então, primeiro guardo o R5 em R6 e amostro o valor de Pin. Aqui eu estou usando P1.1 como botão. Então, coloquei o valor de P1 em R5 e filtrei apenas o bit 1. Depois eu comparo o valor do botão com o anterior. Se esses valores não forem iguais, eu vou reiniciar o meu contador. Se os valores forem iguais, então eu vou decrementar o valor de R4 e vou pegar uma nova amostra. Vou voltar para cá. Então, um código relativamente simples. Agora, imagine se você tiver vários botões. E esses botões foram acionados num tempo muito próximo. Se eu pegar e começar a gastar tempo na primeira técnica que eu mostrei no vídeo passado, em relação ao primeiro botão, pode ser que ao final, quando esse botão esteja estável, o segundo botão que foi acionado durante esse tempo de rebote, esse tempo de remoção de trepidações, ainda esteja instável. E aí eu cometo uma leitura errada ao fazer a leitura desse botão. O que eu quero mostrar para vocês é uma técnica que junta esses botões em um registro apenas, para a gente poder usar a técnica anterior. Então esses múltiplos acionamentos vão ser condensados em um registro apenas. Para fazer isso, a gente então vai mapear os botões para dentro de um registrador. Por exemplo, eu posso usar o botão 1 como o bit 0 do meu botão. O botão 2 eu vou usar o bit 1. E por aí vai, né? Posso ter vários e vários botões. Essa ideia permite então a gente agrupar esses botões em um sinal apenas e verificar quando que o valor ficou estável, o valor do agrupamento de botões.
Então não importa se eu tenho 1, 2, 3 botões, eu vou olhar para todos esses botões como uma coisa só. O algoritmo que implementa essa técnica é exatamente igual ao anterior, então eu não vou repassar aqui todos os passos. Só note que em vez de btn, ou a amostra do botão N, eu estou usando aqui a amostra do registrador que contém todos os botões. Eu vou só elucidar um pouquinho a forma de amostrar o botão, ou melhor, amostrar todos os botões e colocar no registrador. Então aqui eu vou dar um exemplo para mostrar o pino P1.1 e o pino P2.1. Vou colocar esses dois valores de entrada no registro R5. P1.1 então é mapeado no bit 0 e P2.1 é mapeado então no bit 1 do registro R5. Então vamos começar com a leitura do botão 1. Primeiro eu faço a leitura do P1.1 e se o valor dele for 0, eu vou setar o valor, eu vou zerar o valor de BT1. Caso contrário, eu vou setar o valor de BT1 fazendo um bit set do bit 0 em R5. Se for 0, vou fazer um bit clear do bit 0 em R5. E continuar em BT2. O botão 2, eu vou testar então o valor de P2.1. Se o valor for 0, eu vou zerar o valor. Se for 1, eu então faço um bit set do bit 1 de R5. E pulo para a próxima etapa. Se for 0, então eu vou fazer um bit clear do bit 1 de R5. No MSP430, entretanto, pela organização dos pinos P1.1 e P2.1, eu consigo fazer a leitura dos dois pinos simultaneamente através da leitura da palavra, estou fazendo move.word, de PA-IN para R5. PA, lembrando, é o agrupamento de P1 com P2. P2, então, é a parte mais significativa e P1 é a parte menos significativa. Daí eu, então, filtro somente os bits de interesse, o bit 1, que é o P1.1, e o bit 9, que é o P2.1. Então essa é uma maneira mais fácil de resolver o problema. A ideia que eu quero passar aqui é que se você precisar trabalhar com vários botões e fazer o debounce deles, é interessante que você agrupe os botões de maneira inteligente dentro das portas. Então se eu quero usar 8 botões, eu vou colocar esses 8 botões no mesmo agrupamento de portas. Então P2.0 até P2.7. Se eu tiver até 16, aí eu posso usar um agrupamento tipo PA, PB, PC e por aí vai. Agora imagine o seguinte caso. Eu quero não somente remover o rebote de vários botões, mas eu quero realizar uma ação enquanto outra tarefa está sendo executada. Por exemplo, eu quero fazer piscar o LED vermelho, ele vai ficar piscando, né? Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, e quero controlar o estado do LED verde através do botão. Então eu tenho aqui duas tarefas. Uma é o controle do LED através do botão, e outra é uma tarefa independente, que é o LED vermelho ficar piscando. Por que isso aqui é um problema? Isso é um problema porque se eu ficar numa trava de execução esperando o meu botão ser pressionado, eu não consigo executar nenhuma outra ação a não ser essa, ficar esperando. Para fazer isso, usamos o seguinte fluxograma. Eu coloquei aqui a tarefa que não deve ser interrompida, no caso, o piscar do LED, o LED vermelho. Depois disso, eu vou mostrar um novo valor do botão. Vou verificar qual era o valor do botão. Para isso, eu vou salvar o valor do botão anterior e vou mostrar um valor novo. Se o valor do botão for 0, significa que ele acabou de ser pressionado. Se a amostra anterior era 0 também, significa que ele continuou pressionado. Então, nesse caso aqui, eu vou voltar à execução da minha tarefa que não deve ser interrompida. Se o valor do botão mais atual era 1, então o botão está solto. Se o valor anterior era 1 também, significa que ele continua solto. Então eu vou voltar a executar a minha tarefa que não deve ser interrompida. Essa é uma forma de verificar o estado do botão sem travar a execução do programa, sem usar aquelas travas de execução. Agora, se o meu botão estava pressionado, se o novo estado do botão foi pressionado e o estado anterior era 1, ou seja, o botão estava solto e passou a ser pressionado. Se ele foi pressionado, significa que eu preciso realizar uma ação ao pressionar.
Então eu coloco aqui a ação que eu quero realizar, no caso, mudar o estado do LED verde, né? O LED vermelho continua piscando e aqui eu vou mudar o estado do LED verde. Eu devo colocar sempre uma rotina de remoção de rebotes para que essa trepidação da chave não atrapalhe as minhas leituras. E depois volto a executar a minha tarefa de alta prioridade. Se o botão estava solto anteriormente e o sinal mudou para 0, significa que ele antes estava pressionado, então aqui é 0 pressionado, e agora ele está solto, então ele mudou para o botão solto. Então esse é o caso de quando eu estava com o botão pressionado e soltei ele. Eu posso, se eu quiser, opcionalmente botar uma ação ao soltar o botão. Não necessariamente, tá? Pode colocar ou não. Mas eu tenho que obrigatoriamente colocar uma rotina para remover a trepidação dessa chave. E então eu volto a executar a minha tarefa de alta prioridade. Essa é uma forma que nós temos para monitorar o estado de um botão, de maneira a não travar a execução do meu microcontrolador. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem os conceitos de monitoramento de chaves, de várias chaves ao mesmo tempo, e técnicas avançadas de monitoramento de chaves sem travar o programa. Há um vídeo opcional extras, caso vocês queiram aprofundar os conhecimentos. E nos vemos daqui a pouco na nossa aula síncrona.